E para você que não tem tempo para nada, tem filho, estuda, faz faculdade, trabalha, cuida da casa, cuida da tua beleza, cuida do marido, cuida do, enfim, do mundo inteiro. E raramente lembra de você, raramente lembra do teu autocuidado, de passar um batom, enfim. Essa live é para você. Meu nome é Grazi Campos e eu ensino automaquiagem para as mulheres sem tempo. E hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a minha prima. A gente vai estar em família aqui hoje, então vai ser bem divertido. Trocar ideias, dúvidas, se maquiar, produtinhos, enfim, tudo que a gente puder aproveitar aqui hoje na live. Lembrando que a live é interativa, vocês podem perguntar, deixar no chat as dúvidas, interagir, que a gente vai estar aqui conversando com vocês e com a minha prima aqui do outro lado, tudo junto, tá bom? Então, Larissa, pode solicitar para entrar para cá, para vir pra cá, a gente aprender umas técnicas aí bem rapidona. Ai, Oi! que Tô até sem linda! maquiagem aqui, né? Tá linda, sem maquiagem também tá linda. Muito obrigada. É de família, né? É de família. Seja bem-vinda, Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Espero Graças, tô que muito feliz em poder participar. Que bom, espero que consiga aproveitar muito das dicas aqui da live hoje, Sim. das técnicas, das ideias que a gente for trocar. Eu vou Com deixar certeza. dois minutinhos para você Sim. se apresentar, falar o teu nome, onde você mora, a idade, se tem filho, se não tem, se é muito ocupado, se não é. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você. Então, né, meu nome é Larissa, eu tenho 28 anos, tenho uma filha de 6 anos, né? Sou mãe solteira, trabalho na parte de gestão administrativa de uma empresa. Minha vida ela é uma loucura de fato, porque como eu tenho uma responsabilidade muito grande no meu trabalho, isso demanda um tempo. E o fato de ser mãe também demanda muito da gente, né? Então, assim, pra mim, o dia a dia começa cedo e acaba tarde. Mas é uma rotina que eu gosto. Eu gosto desse movimento que tem, gosto do crescimento que eu tive nesses últimos 3 anos, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, eu amadureci bastante. E a automaquiagem, pra mim, eu gosto muito de maquiagem. Desde criança sempre admirei muito a Grazi, desde pequenininha eu acompanho o trabalho dela, sempre achei muito incrível. Já pensei em fazer cursos de automaquiagem, porém, sabe aquele desejo que sempre vai deixando para depois? Mas sempre pesquiso técnicas na internet e acabo copiando ali e aqui. Só que eu gostaria de me aprofundar mais, porque, e que nem a Grazi apresenta, para quem não tem tempo, isso é ótimo, porque assim, a gente que trabalha com a nossa imagem, porque além de eu ser a parte administrativa da empresa, hoje eu também sou garota propaganda da empresa. Então eu gravo vídeos, faço a locução, então a gente tem que estar apresentável, né? Além de ajudar na nossa autoestima, porque quando a gente faz uma maquiagem, tipo, uau, até naqueles dias que a gente não tá muito legal, a gente olha, faz uma maquiagem e já dá um ânimo diferente, né? Então, a maquiagem, ao meu ver, ela é super importante, sim. Além de elevar a nossa autoestima, porque com a autoestima a gente consegue produzir muito mais. A gente consegue se apresentar melhor, né? A gente consegue passar uma credibilidade melhor para as pessoas, né? E é isso. Com certeza, Larissa. E é isso. E agora aquela perguntinha que não quer calar. Quando você se maquia, qual é a sensação que aquilo te gera? Como que você se sente? Ou para a parte da sensação agora. Além de estar apresentável, de estar bonita, de ser elogiada. Como é que você se sente internamente, assim? Me conta. Me sinto maravilhosa. Que nem eu comentei. Meu, tô pronta. Vamos enfrentar o dia sim. Você se sente linda e vamos lá. Com um sorrisão no rosto para complementar a maquiagem e vai. Para mim é maravilhoso. Eu adoro. Sente poderosa. Sim. Poderosíssima. Poder. Demais, demais. Ai, que delícia. Sim. Que legal. Então, agora você tem algumas perguntas, separou algumas dúvidas, produtos, coisas que você tem vontade de usar, não usou, tem medo, enfim. O que você tem para trazer para nós aqui para dividir aqui com a gente? Eu tenho... Se quiserem participar, fazer pergunta, pode participar, pode. Sim. O que eu tenho de dúvida
assim, Grazi, em relação para a hidratação da pele. Porque o que acontece? Eu vejo muitas vezes que quando eu faço a maquiagem, eu não utilizo muitos produtos, tá? Mas assim, quando eu faço maquiagem, eu vejo principalmente, por exemplo, eu fui num evento final de semana agora que eu tava numa corrida e tava muito calor lá. E assim, sabe quando você soa a maquiagem, ela começa a craquelar? E dizem que isso é por questão de hidratação ou da blindagem da pele. Então eu tenho bastante dúvidas de como fazer antes da maquiagem também. Quais são os produtos ideais de se Pré-pele. usar? Entende? Pré-pele. Eu tenho Perfeito. bastante dúvidas em relação a isso, sabe? A tua pele, você identifica ela como seca, como oleosa? Como que você identifica? Eu diria que mista, É mista? porque tem umas É completa. regiões, ela não é muito oleosa. Ela só é oleosa na parte do nariz e um pouquinho aqui no queixo. Mas de resto ela é tranquila, assim, sabe? Mas até eu uso óculos, né? Então, assim, toda vez que até mesmo eu utilizo óculos, essa região fica toda oleosa. Pra ti, então, um produtinho assim, coringa para teu pré-pele, tipo, você tá. Acho que eu vou pegar aqui, ó, pra gente ter algumas ideias. Quando a gente tem a pele mista, que ela apresenta os dois pontos, a parte seca e a parte oleosa, uma coisa para você usar a água micelar. Por que água micelar? Porque a água micelar ela não deixa resíduo nenhum. E também não tira com muita intensidade a proteção da pele. Então, a aguinha micelar, ela é ótima para você usar antes da maquiagem, né? Antes de você preparar a tua pele, retirar essa oleosidade, deixar ela limpinha. E na hora de retirar também ela é bastante útil. Então tem uma aqui, deixa eu só tirar essa... Tá, até por isso aqui. Ai. Lacrado. Tem essa daqui, ó, que é bem boa a pele. Aqui, ó. É dessa marca aqui. Ela não deixa nada na tua pele, porque às vezes o que acontece quando a gente tem a pele mista? A gente vai lá, passa um produto, se ficar qualquer resíduo nas partes que brilha, brilha demais. E se você passar um produto que retire demais, que limpe demais, vai ressecar nas áreas que estão ressecadas. Então, quando você usa um produto que ele não é muito abrasivo, que ele não tira demais a tua proteção da tua pele, ou não, enfim, não tem álcool, não, sabe? Não vai te causar irritação na pele. Então, uma aguinha micelar tem de várias marcas, tá? Não é só dessa. Sim, sim. Até eu tenho uma aqui, deixa eu pegar. Sim, sim. Tem de várias marcas. Eu utilizo a água micelar aqui, que até eu comprei semana passada, que é essa daqui. Eu sinto que limpa bem a pele. Rosinha. Eu comecei a usar semana passada. Sim. Sim. E aí, ela limpa e não tira a oleosidade. Outra coisa que é muito bacana também para você usar é água termal. A água termal durante o dia, a água termal antes da maquiagem, no final da maquiagem. Porque ela vai manter hidratada a tua pele de uma maneira assim mais profunda, não sei. Mas ela não deixa nada na pele, sabe? A tua pele consegue absorver, consegue manter aquela hidratação de verdade pra dentro, assim. É bem bacana. E os produtos para você usar de pré-pele? Eu tenho aqui, eu vou te apresentar, tem o Blur. Tem Blur, tem um aqui mais mate, para controle da oleosidade. E tenho esse aqui também. Deixa eu pegar aqui os três tipos diferentes. São os que eu mais me acertei aqui. Ó. Esse é o Blur, que chama. Esse aqui ele dá aquele efeito assim, tipo de uma cerinha na pele. Quando a gente passa, ele parece que dá uma uniformizada. Tipo sabe aquele efeito do Photoshop, do Blur? Que tem aquele... Que deixa a pele zero deixa a pele, Esse aqui é bem legal. Tá até acabando, tá vendo? Tanto que eu uso. Eu consumo mesmo, assim. Meu Deus, gente. Demais. Esse Blur aqui. Deixa a pele bem uniforme. Esse outro, eu comecei a usar ele, que eu também amei muito. É esse aqui. O Magic. Tá bom. E ele é como se fosse um creminho. Ele é bem leitosinho, assim, ó. E ele é fino, sabe? Sim. Então, se você passa na pele, olha, ele é bem fininho mesmo. Dá aquele aspecto pesado. Não pesa nada. Ele não pesa nada, mas também não deixa a sensação que você tá sem nada no rosto. Ele dá parece que um tratamento junto, assim, uma hidratadinha junto. É bem legal. E não vai deixar você seca, assim, repuxada. Por isso que eu gostei dele. Que além de você
ter um produto que é fininho, dá uma sensação de que Ajuda. tá tratando junto. Porque essa é a dificuldade da pele seca. Sim. Porque se você esquece de hidratar, esquece de cuidar ela, principalmente no inverno, que eu moro em Curitiba, aí o vento, né, resseca o lábio. Essa época do ano a pele já começa a ficar. Sim, fica tipo soltando uma pele, fazendo um peeling no rosto. Sim, literalmente. Fica bem assim mesmo. Sim, e esse daqui também, esse daqui seria mais para as áreas oleosas, né? Só para a parte oleosa, tipo de aplicar só uma pitadinha mesmo, só mais uma coisinha de nada, só na parte oleosa, com batidinhas mesmo, em cima do nariz, na bochecha, sempre testa é onde dá mais, não é? Sim. É no onde meu aparece nariz. mais. Aham, No narizinho aqui, ó. Sim. Essa região E aí fica coloca, bem oleoso. isso, dá umas batidinhas, ele consegue aguentar mais a maquiagem, sustentar mais a maquiagem. Sim. Deixa eu ver que eu me lembro mais aqui de pré-pele pra passar pra ti. Ah, tem um outro produto aqui que eu me lembrei agora pra você usar em Curitiba. Certinho. Que é esse aqui, ó. É o Cicaplast. Esse aqui, ó, pra você usar no lábio. E naquela época de ventão, sabe? Do inverno. Sei. Inverno que dói. Eles são maravilhosos. Esse aí é top. Porque daí a pele fica Vou sensível, a pele fica vermelha até, né? Sim. A área aqui de cima do frio, do sol e vento. Esse é maravilhoso também. Depois eu quero foto de todos esses produtos, tá? Pra eu ir atrás, por favor. Por Ele é favor. reparador, assim, nossa, deixa a pele maravilhosa. Sim. De pré-pele. Sim. Qual? Outra dúvida? O que mais Outra dúvida é questão de... Eu acho que isso até a gente pode ir treinando na prática, né? É questão de contorno. A única coisa que tipo de contorno que eu faço é só lateralzinho e pouquinho. Mas eu acredito que eu não faço nada certo. Só dou aquela enganada, sabe? Sim. E o que você tem aí de material mais fechadinho, mais escuro, de base, mais escuro? Eu até vou te mostrar. Só, Isa. Minha filha tá aqui pedindo pra eu abrir comida pra ela. O que eu tenho de base? Eu utilizo essa base pra pele mesmo. Escurinha eu não tenho nada. Geralmente eu uso contorno, até quebrei hoje, da minha paleta. Um contorno desse aqui. Sei. De pó. Mais fechado. Isso, em pó. Até tem um embastão aqui que eu usei há um tempo atrás. Que não está aqui. Que eu não sei onde que eu deixei, que é um bastãozinho, sabe? Sei. Eu utilizava também, já cheguei a utilizar também ele. Sim. Esse que é em pó, Lari, normalmente, como ele tá bem fechado, ele tá bem escurinho ali, né? Ele mancha rapidinho. Então, se você pega a pele muito molhada, a hora que você aplica, ele já mancha. Então, a dica é aplica a base no teu rosto. Quer aplicar? Quer Vamos fazer prática também? Posso fazer. Ali, Sim. pra gente fazer. Então, a primeira coisa Geralmente que a gente vai fazer, vai deixar essa pele uniforme, deixar ela toda a pelinha uniforme. Sabe, mostra os pincéis que você tem aí de pele. Ó, eu tenho pouquíssimos, tá? Sim. Eu geralmente passo a base com esse já tá ótimo, tá ótimo. ou a famosa esponjinha. Pode ser o pincelzinho hoje, pode ser o pincelzinho, pode ser primeiro o pincelzinho. E aí, fazendo toda essa cobertura primeiro da pele, a gente deixar ela bem parelhinha. E aí, Larissa, uma dica aqui também pra gente aplicar a base é cuidar bem cantinho de nariz, se não tem excesso. Essa parte da orelha aqui pra trás, os cabelos, isso, pra não fazer o movimento aqui do recorte do rosto, não ficar parecendo a base onde está a pele. Isso, exatamente. Traz um pouquinho pro pescoço. Perfeito. E aí, fazendo essa cobertura, deixando a tua pele toda uniforme, a gente faz uma aplicaçãozinha, se tu tiver de pó solto, ou pó compacto, ou o que for. Uma camada bem fininha. A base também você pode aplicar na pálpebra, pode aplicar em cima da pálpebra também, para deixar ela bem clarinha, bem lisinha. Meninas, está surgindo alguma dúvida enquanto isso que a gente está fazendo, preparando a pele? Tem alguma pergunta? Colocar aqui no chat para interagir, fique à vontade. O que a Elisa entrou? Isso aqui ainda, Elisa? A pequena vai estar aqui essa semana.
Peguei no chão. Então, terminando essa parte, a aplicação do pó é bem pouquinho, mas olha, é pozinho de nada mesmo. Dá pra utilizar o mesmo pincel ou não? Você tem algum outro pincel só pro pó? Tem, mas não é próprio, eu acho. Dicas de base, Gabi. Quais são as dúvidas que você tem de base? Textura, a cor, qual é que é a tua principal dúvida de base? Dicas de marca de base? Vou tirar algumas aqui para vocês verem. Base líquida, sérum. Essa daqui, ó, é maravilhosa. Ela é bem fininha, em gotinhas. E ela já faz tratamento na pele também, Lara. Essa daqui, ó, pra deixar a tua pele bem tratadinha também. É bem boa, tá? Vem com filtro também. Escreve com filtro 18. Uhum. Bom saber. Deixa uma camadinha bem fininha. Para quem gosta de base com uma cobertura um pouco maior, Estúdio Fix, essa daqui tem uma cobertura média. Muitas peles, você aplica ela, não precisa nem de corretivo, tá? Já faz uma cobertura boa na pele. Para quem gosta de base luminosa, olha só que interessante isso daqui, ó. Iluminador que você pode misturar junto com a base, aplicar antes da base. E pode fazer no corpo também, no colo, fica muito bonito. Na perna, nas costas. Legal. Fica lindo. Base também que eu testei esse daqui com cobertura média, dessa marca também é bem boa. Da Bruna Tavares. Pele mista, pele seca também é ótima. Ela tem uma emoliência bem bacana. Essa daqui da Bruna Tavares. O pó lá, se tu tiver algum outro pincel, ou pode ser que até esponjinha mesmo, para você colar o pó. O importante é que esse pó não fique misturadão, assim, espalhado no rosto. Mas que você dê uma coladinha, isso, aos pouquinhos, bem pouquinha quantidade de pó, e vai colando. E essa coladinha de pó pode ser na pálpebra também, pode ser bem no cantinho do nariz, pescoço, queixo. Pode ser assim também. O pó, deixa eu ver se eu tenho alguns aqui também para mostrar para vocês. Pó. Ideias de pó. Pó translúcido. Alguém já conhece pó translúcido? Já usou pó translúcido? Já. É esse daqui que é bem fininho. Pode aplicar com esponja, pode aplicar com pincel. E esse tipo aqui é impermeável. Esse que aguenta bastante maquiagem o dia inteiro. Esse pó. Eu já utilizei também, Grazi, esse banana. Zample. Banana. Eu já usei esse impermeável também. Isso é ótimo. Pra fazer as... Fica ótimo. Sim. Pó compacto, para quem gosta de retoque durante o dia, pozinho compacto, pode ser aplicado com pincel e pode ser aplicado também com esponja. Eu gosto muito também de comprar refil, tá? Esse refilzinho aqui de pó, Lari, além de ser econômico, né? Porque vem só o refil. Sim. Menina, que a gente usa maquiagem todo dia, sabe? Que, meu Deus, né? De gasta tudo. Então, eu uso esse pó aqui mais escuro, eu tô usando aqui na minha pele. Fiz contorno bem levinho, bem natural, com pó compacto, mais fechadinho. Eu acho interessante. Eu faço essa manobra também. Eu acho interessante pro dia a dia manter essa maquiagem mais natural. Aquele aspecto, tá maquiada, mas não tanto, sabe? Tá maquiada e não mais a naturalidade. O dia todo, não fica derretendo, né, Lari? Assim. Sim. Aqui tem o pó solto, que é com cor normal, só que é soltinho. Esse pó aguenta bastante. Agora, sobre o contorno. Pincel de blush, tu tem algum aí? Eu tenho esse, que eu uso para blush, e tem esse que eu uso para contorno. Pode ser o de contorno, então. Pode ser de contorno. Então, eu vou passar as medidas para ti agora de contorno. Então, Lari, aqui, ó, pra gente dar uma afinadinha no rosto, quanto mais na diagonal for a linha, mais fino a gente deixa o rosto. Tá. Por exemplo, aqui, ó, quando você colocar o pincel, ele da altura da orelha em direção da boca, e você, deixa eu virar aqui de ladinho, você abrir o maxilar, ó, Arna, pode encostar mesmo, onde você afunda mesmo, ó. Abre, tá vendo? Eu movimento, traz pra dentro.
Essa linha aqui é onde você trabalha a cor mais escura, faz o esfumado. O movimento vai deixar teu rosto bem fino. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do meu pó. Do E meu pó. e o formato do contorno a gente pega como? Então, já vou te mostrar. Vou te mostrar aqui na prática. Aqui a questão aqui é o movimento do pincel, para que ele não fique muito marcadão. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes se a gente pega ali um pó mais escuro, vou pegar aqui meu refil, que é o que eu sempre uso. Se eu pego um pó mais escuro aqui e eu só faço esse movimento aqui muito rápido, eu vou criar uma mancha, né? Vou ficar uma marcação muito grande. Então, o movimento que eu faço é como se eu fizesse um 8. Sabe? Só que aqui, o movimento do infinito, na verdade, mas é o 8. É o 8 deitadinho. Faz um movimento assim com o pincel. Então, eu já sei que o meu caminho é da orelha para a boca. Então, eu começo fazendo esse movimento aqui, ó. Por que eu faço isso, meninas? Porque eu consigo criar a profundidade, consigo criar o desenho da maçã e eu não vou deixar manchado. Olha a diferença do meu rosto aqui. Deixa eu ver se eu pego um mais fechado. Vou pegar aqui um blush, tá? Um blush mais fechado. Esse aqui, ó. Vou pegar um blush mais fechado que vai aparecer mais a cor. Então, eu trazendo aqui, ó, da orelha pra boca, fazendo o movimento do 8, vai e volta várias vezes. A diferença que dá desse lado e desse lado. E olha só de frente. Sim. Parece que ele cava. Não é louco isso? Sim. Parece que cava a maçã. Ó, então faz sempre o movimento do 8, Lari. Isso, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Conseguiu? Faz pra mim sem Acredito. o espelho, deixa eu ver. Faz só o movimento, pra se você pegar bem o movimento da mão. É mais aqui, ó, Lari, ó. Como se você viesse aqui, ó. Da orelha pra frente, da orelha pra frente, da orelha pra frente, da orelha pra frente. Esse movimento. Isso aí. Mas faz aquele movimentinho do 8, ó. Ele tem um movimento circular. E volta, sim, né? Vai e volta. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E olha só de frente. Aham, pegou. É interessante como fica um lado da gente completamente diferente do outro. Olha só. Até na hora que eu falo, não parece que dá uma cavadinha? Não Parece, literalmente. que a gente fica falando assim, dá até uma diferença desse lado aqui. Aqui tinha passado um pouquinho. Mas agora que eu realcei mais ali, ele fica muito diferente, o rosto da gente. E vocês notam também, meninas, que ele não fica marcadão. A diferença de eu passar do outro jeito agora, tá? Vou pegar aqui esse outro blush aqui. Vou pegar o blush, tá? Imagina que a gente já passa assim, normal, assim, né? Assim, sem fazer esse movimento ali da mistura do blush, ó. A gente não cria essa, ó, a diferença. Quando eu falo, a gente cria uma onda mesmo, cria um... É diferente a textura. E também a cor se mistura na base. A cor funde na tua pele. É diferente a pegada, ó. Que bonito que ficou a maçã. Já realça a maçã. E o teu, Larissa, como o teu rosto ele é um pouquinho mais longo, você pode fazer até um pouquinho mais abaixo da maçã. Porque daqui a pouco eu vou te ensinar um truque na maçã. Mais ou menos, ó. Aqui bem de frente, né? Traz, ó, presta bem atenção aqui em mim, ó. Olha só, olha pra mim. Bem aqui, ó. A orelha tá aqui, né? Você vai trazer a direção da boca, tá vendo? O movimento. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta pra boca. E vai e volta. Isso. Depois eu vou te ensinar um trucão aqui em cima. Isso, e o movimento ali. Isso, isso. Mais um pouquinho. Contornadinho. Uma coisa que é bem bacana também, Larissa, da gente fazer pra soltar a mão, quando a gente tem a mão tá um pouco firme, o pulso ainda, essa destreza, assim, do movimento da mão, uma canetinha, papel, né? E você faz várias vezes a letra L. Sério? Sim. Pega a caneta, tá vendo TV, vendo um filme, uma série, enfim. Pega a canetinha, limpa o papelzinho, letra L. L, várias vezes. L grande,
L pequeno, L gordinho. Por que você vai fazer esse movimento na tua mão? Você vai soltar o teu pulso e aí você vai conseguir... Do pincel vai ter mais clareza. Ó, só de você fazer isso aqui no ar, esse movimento aqui no ar para você entender... Exatamente, tá vendo? A diferença para você entender isso, a intenção do pincel, né? Entendendo a intenção do pincel. Eu quero que faça um movimento circular. Vou e volto, vou e volto. Com a minha caneta, vou e volto. E a gente pega o domínio do pulso, o domínio do dedo, da mão. Isso é bem importante. Isso ajuda na hora do esfumado do olho, na hora de aplicar batom, na hora de tudo, né? De toda a maquiagem. Bem legal. Muito legal. Nossa, deu outra cara esse contorno aqui, ó. Sim. E também, para dar acabamento no contorno, é legal também a gente fazer na raiz do cabelo um pouquinho. A gente traz o rosto para a vida, né? Então, a gente faz com o rosto todo brancão, só de uma cor só. É diferente de quando a gente faz um desenho, trazendo um pouco de pó mais escuro, pó bronzer ou pó compacto mais fechado, levando para dentro da raiz do cabelo um pouco da cor. Isa, agora eu não posso. Exatamente. Ó. Vai levando para dentro da raiz do cabelo. Bem certinho. Já cria uma... Olha só a diferença que dá no rosto. O sombreamento. Dá mais vida, não dá? Com certeza. Dá bem mais vida. E agora vamos virando de ladinho aqui. E a gente faz no osso, mesma coisa. Um movimento só no osso, só para dar um desenho mesmo no rosto. A diferença desse meu lado aqui, ó. E esse lado que tá sendo. Parece que eu fiz plástico. Parece que a gente faz um botox. O iluminador que eu vou te ensinar ali na maçã, aquele toquezinho na maçã que eu tava te falando, quando a gente tem um rosto um pouco mais alongado, né? Mais fino um pouquinho, essa área central aqui da maçã, a gente dá uma iluminadinha. Vou fazer aqui no meu para você ver. Tipo, já fez aqui blush, já fizemos pó de contorno, já fizemos vários elementos, vários efeitos ali de escuro, né? Agora a gente tem um pouquinho de luz. Por que a gente está fazendo isso? E quando a gente coloca luz, cria volume. O escuro a gente retrai. Tanto que o vestidinho pretinho básico, né? Pra gente dar aquela enraizada. Então é um bom exemplo de ver como ele diminui. E aí o que é claro, a gente aumenta. Então quando a gente tem um rosto mais magrinho, mais longo, a gente vai aqui, ó. E cria um volume. Olha só, Larissa. Maravilhoso. Tá vendo? Você puxou aqui, ó. Pra frente. Então eu venho bem nessa região aqui. Não tudo. Porque, ó, presta bem atenção. Se você... Deixa eu fazer de um lado e de outro. Se a gente fizer esse movimento aqui, a gente vai afinar. Ó. Levando lá pra cima. Eu não fiz esse movimento aqui. Eu fiz um movimento circular no centro da maçã. Você tá vendo? Assim, isso, né? Ele não subiu. Isso aqui subiu. A diferença de subir. E a diferença de eu criar o volume só aqui, no centro da maçã. A sensação que dá, as meninas que estão vendo aqui, devem estar percebendo bem no vídeo. A sensação que dá que meu rosto puxou pra frente. Sim. A minha luz não... E aí fazendo por baixo aqui, ó. E tirando esse excesso em volta. É só o centro mesmo da maçã. Vendo? Ele não vai até lá. Ele só fica aqui no meio. Olha a diferença disso aqui. Assim. E disso aqui. Bem diferente. Viu? E a diferença do... Completamente. A minha luz não... Fique, puxa. Isso. Isso aí.
E o legal, assim, Lari, que a pele, ela meu Deus, é 90% da maquiagem, né, meninas? Sim. Tá com a pele boa, com a pele hidratada, contornada, com a base do tom certinho, bem aplicada, bem espalhado, contorno, enfim. Se você passar um rímel, né, dá uma corzinha na sobrancelha, passa um rímel, um batom, pronto, já não precisa tanta maquiagem, não precisa tanta coisa no teu rosto. Então, vamos prosseguir? Qual é tua próxima dúvida? A dúvida era que as principais eram essas, né? Mas tem até questão, por exemplo, aqui agora eu fiz aquele lash lift, mas os meus cílios, ele é bem inclinado. Tipo, bem caído. Então, assim, eu sempre sofri muito pra deixar ele arqueadinho, sabe? Tem alguma técnica pra deixar? Então, Pra deixar... sim, o meu cílio é igual ao teu, lógico. Né? É bem fininho, bem reto, ó. Tem 3 fios de nada, é difícil de pintar. O que eu achei de solução pra mim, o que foi? Foi comprar pincel bem pequenininho. Olha a diferença de um pincel assim como esse, pequenininho, e um como esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um azul aqui. Olha só a diferença do tamanho dos dois. Tá vendo? Sim. A diferença do pincel. Esse pequenininho eu consigo pegar bem na raiz e levantar bem. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. Então, eu pego e aplico bem na raizinha, ó. Aí dá pra ver que eu tenho cílios. Porque, lógico, né? O pincelzinho aqui. E outra manha também que é legal é a gente aplicar uma camada, deixa secar e aplicar outra camadinha. Aplica, e reaplica eu aplico pelo menos umas 3 vezes, porque, gente, sem tava embaixo, eu não passei. Dá pra ver, ó. Não tem nada de cílios. Aplicar bem. E ali, depois que seca, aplica mais uma camadinha, mais uma. Que nem agora. Uhum. Eu tenho bastante, só que ele é bem fininho e ele é baixinho. Mas agora com o lift, ele ficou bem curvadinho. Ó. Lindo. Daí com o rímel ele Mas já tu dá tem bastante, sim, Lari. Tem bastante cílios. ele só é caidinho, assim, sabe? E esses pincéisinhos aqui pequenininhos é uma beleza, porque tu consegue pegar desde a raiz e levantar. Porque às vezes tem uns fiozinhos de cantinho que se você precisar muito grandão, acaba manchando a gente, não pinta direito. Acaba encostando na pele, acaba incomodando. Olha que lindo que ficou. Se quiser, dá para aplicar até um pouco mais. Espera secar um pouco mais. Sim, vou esperar. Ai, ficou lindo, Larissa, teu cílio assim. Ficou, não, eu amei, porque eu fiz aquele... É que eu gosto de praticidade, né? E eu coloquei alongamento de cílios esses tempos, mas incomoda demais o olho. E tem dias, principalmente quando a gente tá em casa de folga, melhor às vezes ficar sem nada, né? E aquilo me incomodou de um jeito. Eu falei assim, queria tentar uma nova técnica, né? Pra deixar curvadinho meus cílios, tipo, pra eu passar um rímel já pronto, tá legal. Aí fiz essa técnica e gostei bastante. Eu fiz uma vez também. Faz muito tempo que a gente chamava antes, era... Como é que era o nome que a gente falava? Não era lash lift, era permanente. Falava o nome assim, bem... Permanente, falava na época. Permanente. Agora é tudo chique, né? Eu não sei como é que é exatamente. Mas eu já fiz, na época chamava permanente cílios. E ficou muito bom mesmo, bem viradinho. E lembro que passava rímel, já virava tudo. E durou um tempão, assim. Sim, mas eu me apaixonei. Me apaixonei por essa técnica. Sim. Sabe também que eu quero aprender a fazer, Grazi? O desenho, o contorno na sobrancelha. Sim. Bem natural, assim, sabe? Vamos fazer. Eu vou pegar aqui. Bem meio que pro dia mesmo, né, Lari? Isso, meio que prática pro dia a dia. Então, vou passar uma dica aqui pra ti, de sobrancelha. Então, a primeira coisa, meninas, é a gente pentear ela toda pra baixo. Vai lá, libera toda a área de cima. Porque se a gente deixar a sobrancelha como tá e já ir pintando, a gente perde a noção da simetria, da onde a gente tá indo com o pincel, né? A direção do pincel. Então, você pega primeiro,
com a escovinha, penteia ela toda para baixo e depois vem com o produto de sobrancelha. Pode ser uma pastinha, deixa eu pegar aqui, peguei errado o produto, né? E vem com uma pasta. Uhum. Isa não. Vem com uma pastinha de sobrancelha, eu gostei bastante assim, ó. Como Uhum. essas aqui, ó. Mais Eu tenho clara, lápis. mais escura. Isso, pode ser lápis também. O lápis, e aí a gente pega e começa a fazer o desenho por cima. Então, pega bem pouquinho do produto. Normalmente eu pego e já retiro o excesso aqui, ó. Pego o pincel chanfradinho, tira bem o excesso na borda, só para fazer uma lâmina mesmo aqui do meu pincelzinho. E aí começo a fazer a primeira desenho aqui por cima. Bem pouquinho, fazendo uma linha. E trazendo aqui para baixo. Trazendo aqui para baixo. E vou levando um tracinho pro outro. Um tracinho pro outro, um tracinho pro outro. E não vem até o final, tá? Não precisa vir até o final. Já libera o pelo para cima. Tá vendo? Fiz mais a parte de fora. Já libera o pelo para cima e com a escovinha você vai meio que espalhando o produto para ficar com um acabamento natural. A gente quer aqui uma coisa que a pessoa olha e não veja se tá com um desenho na sobrancelha. A gente só quer que tenha um volume, a gente só quer que tenha aquele toque bem natural. Então, penteia de novo para cima. Aí agora, meninas, só aquela sujeirinha do pincel, só aquele nada, né? Só aquele nadinha mesmo, a gente vem e faz um preenchimento por dentro do pelo, que é onde a gente cria o volume, dá o acabamento e dá aquela sensação de sobrancelha bem natural. Tá vendo? Nem parece que eu pintei a minha sobrancelha. E tô usando uma pasta aqui, uma pasta que ela é bem intensa, tá? Aí quase derrubei. Uma pasta aqui que ela é bem intensa, que se eu pego e risco ela, ó, ela faz um riscão. Então é bem pouquinho produto mesmo, bem pouquinho. E o bom da escovinha é que você já vai meio que esfumando, sabe? Um trucão assim. Você vai meio que esfumando o produto. Nossa, ó, a diferença da sobrancelha. Mesmo chegando aqui bem pertinho de vocês, você vê que tá bem fraquinho. Bem pouquinho mesmo. Porque não é todo mundo que gosta de muito marcado. Não tem gente que gosta mais delineado, enfim. Sim. Mas tem gente que Eu gosta... não sou fã de ele marcado. gosta mais esfumado. Gosto também. de mais natural também. Mais leve. Mais natural também. Sim. Gostou, Lari, assim? Ficou boa? Maravilhoso. Olha, Ficou bem, bem penteadinho. bem Bem naturalzinho. natural. E na boca? Vamos. O que você tem aí? Tem hidratante de boca, lápis, batom? O que você Eu gosta? tenho lip tint, tenho batom, tenho até um tom mais escuro. Eu sou mais do... Tenho nudezinho, que eu gosto de tons Lindo. mais claros. E Tenho lápis? lápis, sim. Tem lápis? Tenho. Eu só acho que eu deixei ou lá no meu trabalho ou está na minha bolsa. Só um minutinho. E vocês, meninas, enquanto isso, tem alguma dúvida aqui que surgiu de sobrancelha, de rímel, de pele, de base, de iluminador, de pincel? Que a gente possa contribuir aqui na live. Manda perguntinha aqui no chat. Todo mundo quietinho, tá conhecendo agora o perfil. Daqui a pouco eu sei que você se solta aqui, ficar todo mundo... A live vira um formigueiro. Mas mandem as perguntinhas Deixei no meu trabalho. Vocês também. Eu deixei o meu lápis no trabalho. Mas tem um lápisinho nude que eu uso, às vezes, pra fazer um contorninho. Sim. Vou te ensinar uma aqui bem rapidinho, então, um truque pro lápis de boca. Um trucão bem rapidinho, enquanto tiver com lápis que faz. Porque as meninas já aproveitam também. Perguntaram sobre lápis na boca. Como passar lápis na boca. Então, você vai ficar com a cabeça levantada, levanta bem o queixo, levanta para você ver bem o desenho da tua boca. Aí você vai fechar a boca, vou ter que parar de falar. Vai fechar a boca e vai olhar se tem alguma coisa para corrigir. Por exemplo, eu tenho um pouquinho mais altinho esse ladinho aqui, esse meu rosto todo parece que até meio puxado assim, mais que esse lado. Então, eu fico bem retinha e faço um X aqui no meio, ó.
Só que o que eu presto atenção é o seguinte, quando eu faço esse X, não é só porque é bonitinho. É porque quando eu olho lá de frente, agora vai ficar paradinha. Tá vendo como aparece? Que se eu respeitar o desenho natural da minha boca, ela vai ficar torta. Então, eu paro de novo, eu olho e subo esse aqui um pouquinho. Entendeu? Ó. Ai, queria muito. Aí fica equilibradinho. Tá vendo o efeito? A grande maioria de nós, meninas, tem a boca diferente um do outro. Enfim, a gente tem. E aqui, ó, trazendo pra fora. Aí você equilibra de um lado e do outro, ó. Pronto, parei. E aqui no centro a mesma coisa. Primeiro um risquinho, aqui embaixo. Às vezes você pode subir, às vezes já para aqui nesse risquinho. Só pra dar uma... E quando não tem lápis? E quando não tem lápis? Quando tu não tem um lápis, tu pode usar. Se tu tiver algum pincelzinho pequenininho. Ou então com o próprio batom. Vou fazer aqui com o próprio batom, tá? Larissa, que você vai ter aí o batom. Batom é a mesma coisa. Pega como um pincelzinho desse aqui que você deve ter aí. Que vi que tu tem. Tem. Você vai fazer a mesma coisa. Vai levantar. E vai fazer um xizinho no lado. E xizinho para outro. E depois vai olhar. Se equilibrou mesmo. Aqui, mas, ó, esse lado meu sempre mais baixo. Aí vou lá e arrumo ele no lugar. Se eu vejo que ficou sobrinha de batom, eu só dou uma encostadinha com o dedo. Só uma encostadinha ali, tirei aquele excesso. Porque senão fica uma sobra pra cima, assim, meio estranho. E aí desce para um lado e desce pro outro. Desce para um lado. Ajusta. E desce para o outro. E aqui no meio, um pouquinho. Não vou passar, porque eu já tinha passado antes. Tirar o excesso. E nessa parte de fora, vou fazer com base, só uma correção, para depois vocês fazerem quando vocês estiverem em casa. Um pouquinho de base com um pincelzinho como esse aqui, pode ser até um cotonete, tá? Fazer aqui com o pincel. Você vem e tira o excesso aqui, ó, da base do batom. Só limpa esse excessinho, aí minha boca como vai transformar. A gente vem e tira aqui, ó. Olha só. Um lado e outro. Parece assim, olha lá, limpando assim, ó. Um ladinho. E depois aqui do outro lado. A gente tira por baixo. Mas nesse caso aqui que eu tô fazendo, meninas, a minha boca na parte de baixo, ela é maior que na parte de cima. E por isso que eu tô tirando esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Diferença. Por isso, a automaquiagem, ela também é autoconhecimento. Porque a gente precisa se observar, se conhecer. Ver que lado é mais baixo, que lado é mais alto, se a sobrancelha é mais afastada, se é mais junto, se ela precisa preencher realmente com um produto de sobrancelha. Ou se só uma sombra, a gente já consegue se virar. Se o rímel, né? A escovinha do rímel que eu vou usar, uma escovinha grande ou uma escovinha pequena. Se eu tenho um cílio pequenininho, o mais fácil de eu usar vai ser uma escovinha pequenininha. Se usar uma grande, vai borrar, vai atrapalhar, não vai pintar direito. Então, são elementos que é importante a gente se maquiar, se observar. Olha que linda a Larissa de... Ela já é linda, né, gente? Nem conta. Ai, de família, de família. De família. Então, é isso. Olha filho. só. As zonas Tá de... maravilhoso. Mais alguma Maravilhoso. coisa que é... Eu adorei. Basicamente era isso. Na verdade, tem delineado, tá? Que eu não sei fazer, mas eu acho lindo. O delineado. Não sei se pode dar algumas dicas de delineado. Posso dar também. algumas dicas assim, de delineado. Até eu vi que perguntaram aqui
sobre sombra. A Como se sombra, fosse uma sombra. uma sombra também. Perguntaram ali no Eu vou chat. passar aqui um pincel, tá? Vou mostrar aqui dois Uhum. pincéis de sombra. Pra gente fazer essa... Deixa eu ver aqui um redondinho. Mostrar dois que são os essenciais para vocês terem aqui, ó, de sombra. Que são o redondo. Cadê? Vou pegar esse pequenininho aqui. O redondo e esse achatadinho aqui, ó, são os principais. Esse redondinho aqui pra gente marcar o côncavo, pra gente pintar a parte de fora da pálpebra e pintar a parte de baixo. Vou fazer pra vocês verem. E esse aqui é apertadinho, achatadinho não, é achatadinho. Ele é pra você aplicar uma sombra mais luminosa, fazer aquela sombra perto da sobrancelha, aquele luminoso perto da sobrancelha, aplicar a parte interna. E por isso a diferença dos dois pincéis. São os mais coringas, assim, os mais importantes para você ter no olho. Lógico, vai ter outras variações, o maior, mais fofo, menor, etc. Mas os médios desse aqui já vai fazer bastante diferença na tua vida. Então não precisa lá tanta coisa lá assim. Então vamos lá começar com o marrom. O marrom, peguei minha paleta gastada aqui, vocês sabem, né? Quanto eu gosto dela, né? Então, esse marronzinho aqui me acerta demais, que eu vou fazer isso aqui pra vocês verem. Eu venho com o pincel trazendo de cima, tá vendo? Em vez de eu colocar, vim pertinho assim com o pincel no meu olho, onde eu me cego, como boto o pincel no olho, eu não consigo me ver direito. Então, eu me afasto um pouco, levanto o queixo lá pra cima, levanto a sobrancelha e trago o pincel vindo de cima. Não é vindo de frente, de cima. Então, vamos lá, pra vocês verem. Fazendo esse movimento aqui, eu consigo enxergar o que eu tô pintando. Porque eu libero a pálpebra. Eu consigo ver até onde eu vou com a cor. E aí, eu pego e tenho mais controle. Então, a probabilidade de eu errar é menor. Tá vendo? Eu venho aqui e já tenho a medida ali, certinho do ponto que eu quero. Ah, Grazi, eu não tenho lá tantos pincéis assim, né? Vou ter um pincel grandão para esfumar, porque a gente que é maquiador, a gente tem, né? O grandão, tem menor, tem isso e aquilo. Vem com o dedo mesmo. Vem com o dedo e você espalha. Vem espalhando. Aqui, ó. Uma dica também. Ai, nossa, eu não tenho tanta sombra assim. Posso usar o mesmo iluminador que você usou no rosto, na pele? Eu gosto de dar essas dicas assim para vocês aproveitarem os produtos que a gente tem. Por quê? Primeiro, quando você compra um iluminador desse tamanho aqui, ele dura 5 vidas, né? Então, se você não aproveitar bem ele, acaba até mofando. Então, vamos usar aquele de sombra também para testar? Então, eu venho de novo aqui com o pincel de cima e vou aplicando pertinho da sobrancelha, um pouquinho desse iluminador, que já é um produto muito fininho. Então, pro dia, ele fica perfeito. E não brilha demais, tá vendo? Ó, aqui por cima. Tô sempre dominando, tô sempre enxergando ali que eu tô pintando. Agora, eu levanto de novo a sobrancelha lá pra cima e o pincel, eu encaixo aqui na parte interna da pálpebra e vou levando lá pro meu marronzinho. Só que eu não passo em cima do marrom. Eu só chego até a metadinha. E aí, depois venho com o dedo e misturo as cores. Que facinho. Uma make muito leve, muito simples, fácil. Você pode reutilizar um produtinho para várias coisas e vai dar sabe, uma aparência bacana aqui na nossa make. Como maquiagem Faz, não né, adianta. né? Porque a gente aqui tá Sim. usando, nós estamos usando um produto que é bem leve, né? Tá vendo? São cores naturais, leve. São básicos e já dá um Sim, outro... básico. Só os pontos de mudar, os pontos de aplicação, de recorte do lábio, medida, já dá outro. Sim, essa técnica do contorno foi master. Eu tô super... Amei. Amei mesmo. Que bom. A respeito do delineador, eu vou ensinar uma super dica aqui pra vocês, tá? Aqui, deixa eu achar aqui o meu pincel antes. Meu pincel chanfrado, peraí. Deixa eu ver onde é que ele tá. Bonito. Achei aqui, ó. Chanfradinho aqui. Isso aqui é pincel chanfrado. É aquele que é cortadinho na diagonal. Chanfradinho. Aí eu pego um delineador como esse aqui. Normal, tá? Esses pincelzinhos aqui, essas canetinhas normalmente do pincel, ela é mais difícil de manobrar mesmo. Ela é mais grossa, mas sei lá, enfim. A pegada é mais difícil. Então eu pego um pincelzinho desse aqui, pequenininho.
Abasteço no meu delineador, aqui, ó, e vou meio que fazendo a mesma coisa que eu fiz com a sobrancelha. Faço a ponta ficar fina aqui, tá vendo? Vocês estão observando esse detalhe? Ó, é meio que se eu estivesse afiando a faca, sabe? Uhum. Deixando essa lâmina aqui, ó, a gilete, ó, bem fininha. Aí levanta a sobrancelha lá pra cima e vou começando a fazer. Deixa eu puxar aqui o celular mais perto. E aí vou começando a fazer os traçados bem pertinho dos cílios. Só colo, ó. Só encosto. Bem pouquinho. E aí vou trazendo pra fora. Bem pouquinho. Dá até pra abastecer mais o pincel, mas que nem peguei tanto produto assim. Vou pegar mais aqui. E vou fazendo bem pertinho dos cílios. Assim fica mais fácil, meninas, tá vendo? A gente tem mais olha ali, ó. Fica mais fácil. Porque só o pincel, às vezes vem muita tinta e a gente nem consegue fazer o risquinho direito, ó. Tá vendo? Sim. Longe aqui, ó. E fica um pouquinho mais fino também. Aí depois a medidinha eu pego essa parte aqui de fora, maior, meço bem no último fiozinho ali fora e depois trago pra dentro. Se precisar, a gente passa a unha, ó. Passa a unha e puxa. E aí retira o excesso da pontinha, tá vendo? Ó. Aí a gente faz a pontinha fininha. A diferença que dá. Que legal. E bem facinho, bem caseiro. É o delineador que tu tem aí em casa. Se eu viesse só com a canetinha, tá? Agora eu vim só com a canetinha. A canetinha, ela é a mais grossa, tá vendo? Ó, só de eu encostar aqui, ó. Ela já vai... Eu tenho que ter muito mais controle na minha mão. E como O uma pincel caneta... é mais fácil. O pincel, ele é muito mais fácil. Então, ali se eu errei o movimento aqui falando, ó. Aí já vou ali, conserto. Do outro lado. Aí vou conserto de novo. Quando eu vejo, eu tô com um produto muito grosso passado no rosto. E com um pincelzinho aqui fininho, tenho muito mais controle. Tem outros tipos de pincéis também, esses que são mais fininhos ainda. Vocês podem comprar também, além de loja de maquiagem, loja de produto de maquiagem, loja de pintura de tela. Gente, pintura de tela, pincelzinho, às vezes tu paga R$4, R$6, R$10, sabia? Pincelzinho. E é mega fininho, do chanfrado mega fininho, onde você consegue fazer um traçado, porque tem gente que gosta assim muito delicado, né? Muito fininho. Compra um pincelzinho chanfrado mais fino ainda. Eu tinha uns bem fininho. Pega no meio do rolo que eu não acho mais nada, né? Mas tem uns que são muito velhos. São muito fininhos, pincel de pintura de tela. E é muito baratinho. É bem mais baratinho que as maquiagem de maquiagem normal, né? E aí tu consegue abastecer ali no teu delineador, gente. Faz. Ali no final pega a unha, ó, puxa, lá pra cima. Pronto. Tá lindo. Tá lindo. Eu sempre que eu tentei fazer com um pincelzinho, é aquele caso que você falou. A gente passa, vai ficando grosso. E o meu olho, ele é meio puxadinho, né? Aí pra ficar aquele... Aí eu não faço, porque eu não consigo. Sim. E tu pode ver se eu vou tentar fazer o pincelzinho chanfrado bem fininho e faz primeiro pra fora. Tipo assim, bem quase pra fora do olho. Faz um risquinho pra fora, tira com a unha, ó. Arrumou com a unha pra cima. E aí pra cá tu passa quase nada. Mas assim, ó. Tipo a linha da agulha. Sim. Tá ligado? Ótima. Fechou, prima? Fechou. Aprendeu maravilhoso. Quando fizer a marca prima, amanhã né? já vou ir com a Lida maravilhosa. Eu não sei, acho que a mãe nem veio assistir. Acho que a velha tá dormindo. Vou mandar pra ela depois o link. Beijo, saudade da minha roncando, tia. né? Tanto tempo.
A mãe também. A mãe é 9 horas, 8h30 já tá dormindo. Tadinhas. Então, Mas foi maravilhoso participar dessa live com você, prima. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu amei de coração. Ai, que Desejo bom. todo sucesso para você. Obrigada. Continue te acompanhando, Obrigada. tá? E até é a sobre próxima, né? isso. Fazer mais E até, meu inverno, amor. mais no inverno, fazer um Vamos. chamadão daqui mais uns dias. Vamos, claro. Bem fechadão. Vamos, só me chamar que eu venho. Escola, bem bonitona, né? Venho, Escola, sei lá com o quê. certeza. Bem linda. Então tá bom. Deixamos Obrigada. todo o globo. Boa noite. Obrigada. Beijo, tchau, pessoal. Boa noite, meninas. Obrigada por ter Boa noite. acompanhado até agora. E até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.